Crimes contra a humanidade em Xinjiang. Na região autónoma uigur de Xinjiang, o governo chinês está a perpetrar crimes contra a humanidade contra os uigures e outras minorias muçulmanas túrquicas. Desde 2017, mais de 1 milhão de pessoas foram arbitrariamente detidas numa vasta rede de campos de reeducação, prisões e outras instalações de detenção. Relatórios de sobreviventes e documentos oficiais vazados revelam que, nestes campos, os detidos são submetidos a tortura, violência sexual, doutrinação política forçada e trabalho forçado. Paralelamente, o Estado implementa uma campanha sistemática para erradicar a identidade cultural e religiosa destas minorias. Mesquitas e outros locais religiosos foram demolidos ou convertidos para outros usos. O uso da língua uigur é proibido em escolas e repartições públicas, e as práticas religiosas islâmicas são severamente restringidas e vigiadas. Além disso, as autoridades impõem políticas de controlo populacional draconianas, incluindo esterilização e abortos forçados, que são aplicadas de forma desproporcional nesta região. Estas medidas levaram a uma queda drástica nas taxas de natalidade entre as populações uigures, levando especialistas e ativistas a descrever a situação como um genocídio demográfico e cultural. Assimilação forçada no Tibete. No Tibete, as autoridades chinesas impõem severas restrições à liberdade religiosa, cultural e de expressão numa campanha de assimilação forçada da população tibetana à cultura maioritária Han. O líder espiritual tibetano exilado, o Dalai Lama, é vilipendiado pela propaganda estatal como um separatista, e a simples posse da sua imagem é considerada um crime punível com prisão. Um relatório de peritos da ONU de 2023 denunciou a existência de um sistema de internatos residenciais em larga escala que separou cerca de 1 milhão de crianças tibetanas das suas famílias. Nestas escolas, as crianças são forçadas a aprenderem mandarim, sendo-lhes negado o ensino da sua própria língua, história e cultura, num esforço claro para erradicar a identidade tibetana nas gerações mais novas. Monges e freiras em mosteiros budistas enfrentam vigilância intensa, intimidação, reeducação patriótica e, em muitos casos, desaparecimentos forçados por expressarem a sua fé ou lealdade ao Dalai Lama. A campanha de erradicação do Falun Gong. Desde julho de 1999, o PCC tem levado a cabo uma campanha brutal e implacável para erradicar o movimento espiritual Falun Gong, que foi classificado arbitrariamente como uma seita maligna e uma ameaça à estabilidade social. A perseguição manifesta-se através de detenções arbitrárias em massa, com centenas de milhares de praticantes a serem enviados para campos de reeducação através do trabalho sem julgamento. Relatórios da Amnistia Internacional e de outras organizações de direitos humanos documentam o uso sistemático de tortura e violência psicológica com o objetivo de forçar os praticantes a renunciarem à sua fé. Milhares de mortes sob custódia foram documentadas. Além disso, investigações credíveis, incluindo uma resolução do Parlamento Europeu, apontam para a prática horrível de extração forçada de órgãos em larga escala de praticantes de Falun Gong detidos, constituindo um crime contra a humanidade. Controle e perseguição de cristãos. Embora o cristianismo seja uma das 5 religiões oficialmente reconhecidas pelo Estado, os seus praticantes enfrentam um controle e perseguição crescentes sob a política de sinização da religião de Xi Jinping. Esta política exige que todas as religiões se alinhem com a ideologia do PCC e promovam os valores socialistas. Na prática, isto traduziu-se na remoção de cruzes de edifícios de igrejas, na substituição de imagens religiosas por retratos de Xi Jinping, na proibição da venda online de Bíblias e na vigilância de sermões para garantir a sua conformidade ideológica. As chamadas igrejas domésticas ou clandestinas, que se recusam a registar-se na Associação Patriótica Católica ou no Movimento Patriótico das 3 Autonomias, controlados pelo Estado,
são regularmente alvo de rusgas e encerramentos, e os seus líderes e membros são assediados e detidos. Além disso, as autoridades proíbem estritamente que menores de 18 anos participem em atividades religiosas, numa tentativa de cortar a transmissão da fé às gerações mais novas. A erosão das liberdades em Hong Kong. A imposição da Lei de Segurança Nacional, LSN, por Pequim, em junho de 2020, efetivamente desmantelou o princípio um país, dois sistemas, e as liberdades civis e políticas que Hong Kong gozava. A lei, com as suas definições vagas e abrangentes de secessão, subversão, terrorismo e conluio com forças estrangeiras, tornou-se uma ferramenta para esmagar toda a dissidência. Desde a sua implementação, a LSN tem sido usada para prender em massa ativistas pró-democracia, jornalistas, políticos da oposição, académicos e até cidadãos comuns por atos pacíficos como cantar slogans, publicar mensagens nas redes sociais ou participar em eleições primárias. A liberdade de imprensa foi dizimada com o encerramento forçado de jornais independentes como o Apple Daily e o Stand News. Organizações da sociedade civil, incluindo sindicatos e grupos de direitos humanos como a Amnistia Internacional, foram forçadas a dissolver-se ou a fechar os seus escritórios na cidade devido aos riscos impostos pela LSN. A outrora vibrante esfera pública de Hong Kong foi silenciada, transformando a cidade num espelho do sistema repressivo da China continental. O controle do corpo e da família, políticas de planeamento populacional, a intervenção do Estado chinês na vida dos seus cidadãos estende-se à esfera mais íntima e pessoal, a autonomia reprodutiva e a estrutura familiar. Ao longo de décadas, o governo tratou as decisões de planeamento familiar não como um direito individual fundamental, mas como uma ferramenta de política demográfica e económica a ser ajustada de acordo com os objetivos do Estado. Esta abordagem resultou em violações massivas e sistemáticas dos direitos humanos, em particular dos direitos das mulheres. A política do filho único, 1979-2015, implementada em 1979 para controlar o que o governo considerava um crescimento populacional galopante, a política do filho único proibiu a maioria dos casais urbanos de ter mais de um filho. Casais que violassem a regra enfrentavam multas exorbitantes, perda de emprego e negação de acesso a serviços sociais. A aplicação desta política foi marcada por uma brutalidade generalizada. Funcionários do planeamento familiar local, sob pressão para cumprir quotas, recorreram a métodos coercivos que constituem graves violações dos direitos humanos. Relatos documentados por organizações de direitos humanos e jornalistas revelam uma prática sistemática de abortos forçados, muitas vezes em fases avançadas da gravidez, e esterilizações forçadas impostas a milhões de mulheres. O caso de Feng Jianmei, uma mulher que em 2012 foi forçada a abortar o seu feto de 7 meses, tornou-se um símbolo internacional desta política desumana, depois de uma fotografia sua ao lado do feto ter sido divulgada online, causando indignação global. As consequências socioculturais desta política foram profundas e duradouras. A preferência cultural tradicional por herdeiros masculinos, exacerbada pela limitação a um único filho, levou a uma prática generalizada de aborto seletivo de fetos femininos e, em alguns casos, ao infanticídio de recém-nascidas. Isto resultou num grave desequilíbrio de género, com dezenas de milhões mais homens do que mulheres na China, criando uma série de problemas sociais. Além disso, a política acelerou drasticamente o envelhecimento da população, criando uma bomba-relógio demográfica com uma população ativa em declínio a ter de sustentar um número crescente de idosos, ameaçando a sustentabilidade do sistema de previdência social e o crescimento económico a longo prazo. A mudança para as políticas de 2, 2016, e 3 filhos, 2021. Confrontado com uma crise demográfica iminente, o governo chinês mudou abruptamente de rumo.
Em 2016, a política do filho único foi substituída por uma política de 2 filhos e em 2021 esta foi novamente alterada para uma política de 3 filhos. Esta mudança de uma política restritiva para uma política pró-natalista não representa, no entanto, uma devolução da liberdade individual. Pelo contrário, reafirma a premissa fundamental de que o Estado tem o direito e a autoridade para projetar a estrutura familiar da nação, de modo a servir os seus objetivos económicos e demográficos. A autonomia reprodutiva continua a ser negada. Apenas a direção da coerção e da propaganda estatal mudou. A decisão de ter filhos continua a não ser enquadrada como um direito fundamental do indivíduo, mas como uma política governamental a ser incentivada ou desencorajada. A transição foi acompanhada por campanhas de propaganda estatal e medidas de apoio, como subsídios e licenças parentais alargadas, que demonstram que o objetivo continua a ser a manipulação das taxas de fertilidade e não a libertação da escolha individual. A persistência de violações como a esterilização forçada em Xinjiang, mesmo após o fim da política do filho único, demonstra que o aparelho de controle reprodutivo coercivo do Estado permanece intacto e pode ser mobilizado para diferentes fins demográficos, neste caso, para suprimir a população de uma minoria étnica, discriminação e direitos reprodutivos. Atualmente, a mudança para políticas que incentivam mais filhos exacerbou a discriminação de género no local de trabalho. Relatórios da Human Rights Watch mostram que os empregadores, temendo os custos associados a múltiplas licenças de maternidade, discriminam abertamente as mulheres em idade fértil durante os processos de contratação, exigindo saber os seus planos de casamento e de filhos, ou preferindo contratar homens ou mulheres que já tenham completado a sua família. Simultaneamente, o Estado continua a exercer controle sobre o acesso a serviços de saúde reprodutiva. Em 2021, o governo anunciou planos para reduzir os abortos por razões não médicas, uma medida amplamente vista não como uma preocupação com a saúde das mulheres, mas como mais uma tentativa de aumentar a taxa de natalidade, limitando as suas escolhas reprodutivas. Desta forma, o corpo da mulher continua a ser tratado como um instrumento da política de Estado, seja para limitar ou para aumentar a população. Conclusão: a negação da liberdade individual como essência do Estado-partido. A análise detalhada da estrutura política, do ambiente digital, dos mecanismos de vigilância social, do tratamento de minorias e das políticas de planeamento familiar na República Popular da China demonstra que a restrição das liberdades individuais não é um fenómeno esporádico ou limitado a uma única área. Pelo contrário, é um sistema abrangente, interligado e intencional, que constitui a essência do modelo de governação do Partido Comunista Chinês. A tese de que a China proporciona poucas liberdades individuais é sustentada pela esmagadora evidência apresentada. A arquitetura política assenta no monopólio absoluto do poder pelo PCC, eliminando qualquer forma de pluralismo, oposição ou responsabilização democrática. O sistema eleitoral é um mecanismo de legitimação do partido, não de escolha popular. A liberdade de expressão e de associação é sistematicamente negada através do Grande Firewall, que isola os cidadãos da internet global e do controle total sobre os meios de comunicação social. A sociedade civil independente foi dizimada e qualquer forma de protesto público é prontamente reprimida. O sistema de crédito social representa uma forma de engenharia social sem precedentes, utilizando a vigilância em massa para avaliar e moldar o comportamento dos cidadãos, recompensando a conformidade e punindo o desvio com consequências tangíveis que afetam todos os aspectos da vida. A perseguição sistemática de minorias étnicas e religiosas, como os uigures e os tibetanos, e de grupos espirituais como o Falun Gong, demonstra a intolerância do Estado
a qualquer identidade cultural ou crença que não se submeta à ideologia do partido, resultando em crimes contra a humanidade. O controle sobre o corpo e a família, exemplificado pelas décadas da política do filho único e pela sua transição para políticas pró-natalistas, revela que o Estado reivindica autoridade sobre as decisões mais íntimas e pessoais dos indivíduos, tratando a autonomia reprodutiva como uma ferramenta de gestão demográfica. As garantias formais de liberdade presentes na Constituição chinesa são, na prática, letra morta, subordinadas à premissa superior da liderança do partido e da estabilidade do regime. A liberdade na China contemporânea existe apenas dentro dos limites estritos definidos pelo Estado-partido, e qualquer tentativa de exercer autonomia para além dessas fronteiras é ativamente suprimida por um aparelho de controle sofisticado e implacável. Portanto, a tese de que a China proporciona poucas liberdades individuais não é apenas defensável. É uma conclusão inevitável baseada na análise da estrutura e prática do seu regime.